Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, estou aqui com o meu café já a postos, com os meus livrinhos, para conversar com vocês sobre alguns livros que eu li e que eu quero falar ainda sobre eles. Eu li eles recentemente? Não li recentemente, gente, já tem tempo? Já tem um tempo. Mas eu sinto que esses livros eu ainda quero falar sobre eles, sabe? Principalmente porque dois desses livros que eu tenho aqui eu nunca falei na internet sobre eles. Eu, postei um quote, aquelas frases, né, assim, mas não me aprofundei que livro era, não me aprofundei do que se tratava, não tem nada disso. Então, assim, eu sinto que eu ainda preciso indicá-los. Então, eu tô aqui fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês aí, pra falar sobre esses livros, tá bom? E, assim, é exatamente esse o ponto. São livros que eu li e que eu gostei e que eu ainda quero falar sobre, mesmo eles não sendo os livros mais hypados, mesmo não sendo os livros mais atuais. Eu ainda tenho vontade de falar sobre eles, tá, gente? É só sobre isso do que se trata. Então, assim, eu tô aqui com... Ai, eu passei esse batom. Vou passar pra vocês. Passei esse batom. Mas eu não gostei. Aí eu passei um brilho, aí eu gostei um pouco. Mas agora, olhando na câmera, eu já não tô gostando tanto, entendeu? Eu acho que eu deveria ter deixado sem batom. Ou então só colocar brilho. Acho que teria ficado melhor. E outra coisa, outra reclamação aqui no vídeo. Eu finalizei meu cabelo quase agora e ele ainda tá molhado. Eu prefiro fazer vídeo com o meu cabelo seco, né? Porque ele é muito mais bonito e tal. Mas assim, eu quero gravar logo esse vídeo porque eu quero ficar livre dessa demanda para o dia de hoje. Então, assim, vai assim mesmo, com o batom que eu não estou gostando muito, com o cabelo que está molhado, e é sobre isso, ok? Dito isso, vamos aos livros, vamos às leituras. Gente, eu nem lembro, tá? Que dia que eu li esse livro, tá? Pra começo de conversa. Que ano? Ah, tá, eu tô olhando aqui, eu tô me recordando mais ou menos. Eu tô até explorando aqui porque está cheio de poeira, pra vocês verem que faz tempo, né? O primeiro livro que eu quero falar é esse livro aqui, ó. Era uma vez em Hollywood, um novo livro baseado no filme do Quentin Tarantino. Gente, que livro! Eu nunca falei definitivamente sobre ele, assim. E assim, eu tive vontade de falar, né, quando eu tinha o Instagram e tal, aí literário, né? Tive vontade de falar, até tirei umas fotos e tudo mais, mas nunca falei de fato. E assim, gente, ele é um calhamaçozinho, tá? Ele tem umas 600 páginas, não, ele tem 500 e poucas páginas, quase 600, mas é um calhamaço, né, gente? Eu acho que passou de 500 páginas já é considerado aí um calhamaço. Ele tem 559 páginas. E, gente, que livro é esse? Como o título mesmo diz, né? Ele é um livro que é baseado no filme. Então, assim, se você assistiu Era uma vez em Hollywood, você necessita ler esse livro. Porque esse livro, gente, ele é como se fosse, assim, ele é um complemento do filme, entendeu? Porque tem muitas cenas, muitas nuances que são apresentadas aqui no livro que não tem no filme. Eu li primeiro o livro, depois de muitos anos que eu vim assistir o filme. Então eu posso falar por experiência própria que apesar de o livro ser baseado no filme, não o contrário, o livro ainda se sai melhor. Tem muitas cenas, inclusive tinha umas cenas que eu queria muito ver aqui, que eu queria ver no filme, né, que eu tinha lido aqui, que não tem, sabe? Então realmente é um complemento maior, assim, é uma extensão do filme, sabe? E do que se trata esse livro, gente? Aqui basicamente é Hollywood de 1969. Ali tem toda uma trama, né? Assim, lá a gente tem basicamente, como eu falei, né? A Hollywood de 1969. Então, aqui eu vou mostrar aqui pra vocês, falar aqui pra vocês. A gente tem o Cliff Down, o Rick Down, aliás, que é um astro, né? Ali de Hollywood. Ele protagonizou a série de TV, né? Uma série de TV. Mas assim, depois de tanto tempo fazendo essa série, ele ficou meio que assim, arrastado, sabe? Assim, já é tido só como aquele vilão marcante e era só isso, que a vida dele se resumia, entendeu? E aí, o que acontece? Ele quer, né, assim, sair dessa bolha, quer sair dessa realidade. Em contrapartida, a gente tem... Contrapartida não, assim, parceria com ele, a gente tem o Rick Dalton. Olha, isso que eu ia falar. É o Cliff Booth, desculpa. Cliff Booth, eu acho que não é assim que se pronuncia não, mas tudo bem. Ele é o dublê do Rick. E ele é uma pessoa com a pior reputação de qualquer set de filmagem.
tá? Ali de Los Angeles. Então, ele é ele tem a pior das reputações, não só como dublê, mas assim, como pessoa mesmo, sabe? Então, assim, ninguém gosta muito dele, mas apesar disso, ele é uma peça muito importante aqui, principalmente porque ele é o dublê do Rick Dalton, né? O Chris Bolt. E aí em contrapartida, assim, a gente tem a Sharon. A Sharon, ela saiu do Texas, né? Pra viver o sonho dela. E nesse momento, né, em que a gente vai conhecendo ali a história do Rick, vai vendo a história do Cliff, a gente vai ver como a vida da Sharon alavancou, como ela conseguiu chegar a um patamar que ela queria tanto, sabe? Então a gente vai ver ela ali vivendo, morando ali naquele cenário maravilhoso que era, né, em Hollywood e tudo mais. E aí a gente também tem o Charlie Manson. Ele é meio que o ponto central ali dos hippies daquela época, sabe? E aí as pessoas acreditam assim que ele, firmemente, que ele é o guia deles mesmo, sabe? Só que o que as pessoas não sabem é que ele deixaria tudo pra ser um astro de rock, sabe? Que ele deixaria essa vida de hippie e tal, e guia, não sei o que e tal, pra ser um astro de rock, porque era isso que ele queria sempre ser, na verdade. E, gente, é basicamente assim, mas vocês precisam ler para vocês entenderem quantas nuances. A história contada sobre a vida do dublê é muito marcante, tá? Ela é muito envolvente, ela é muito assim. E assim, a gente tem o ator, né? Ele começa meio que um projeto aí, né? Se adentrar em um projeto. E nesse projeto, a gente tem como é que eu posso dizer? A parceira dele ali, meio que, né, das filmagens. E, gente, ela é muito marcante. Inclusive, tá aqui, ó. Eu não sei por que apareceu aqui no filme. Eu não vejo essa menina. Não sei se eu não tô lembrada direito. Enfim. Ela é uma garotinha. E ela também tem umas conversas super cabeça com ele, assim. É muito legal a conversa. E, assim, como ele conta, né, qual é o enredo ali, qual é a história da série, do que ele vai fazer ali, também é maravilhoso, entendeu? É muito maravilhoso. Então, assim, tu fica envolvida tanto pela história real, como pela história fictícia ali do que o ator tá fazendo, entendeu? Então, assim, é muito legal, eu recomendo muito pra vocês lerem esse livro. Se vocês já assistiram o filme, como eu falei, eu recomendo ainda mais. Se vocês não assistiram o filme, não assistam. Apesar de que ver o Leonardo DiCaprio é sempre legal, né? Sempre marcante. Mas se vocês não assistiram, vocês não vão sentir falta se vocês lerem esse livro. Eu tô te falando, gente. É muito maravilhoso esse aqui. Esse aqui, ó. Valeu a pena. Eu acho que eu demorei um mês pra me finalizar essa leitura. Mas assim, olha, mano, porque bem no negócio não vai cair. Mas assim, valeu a pena, tá? O próximo livro que eu quero indicar pra vocês é um livro também que, como eu falei, eu li já tem um tempo. Eu acho que esse Era Uma Vez em Hollywood, eu li em 2022. Esse aqui, eu não recordo o ano, mas eu acredito que foi entre 2021 e 2022 também, não tenho certeza. Que é esse aqui, gente, A Pintora de Henna, da Alka Josh. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É um livro de uma autora indiana, né? Esse livro, essa edição é a que veio pela Tag Inéditos, e eu acho que tá escrito aqui, né? Mas eu acho que não é. Pra ver aqui. Experiência literária, cadê, não sei o que. Aqui diz que ela ia vir pela Vélez em 2022, então eu acredito que foi por aí. Foi 2021, eu acho. Alguma coisa assim, não me lembro mesmo, não. Deixa eu ver se eu anotei aqui, porque às vezes eu anoto quando eu termino. Não anotei. Enfim, só sei que eu li esse livro e eu também pouco falei sobre ele. Eu falei assim que eu tava lendo e tal, mas eu não falei do que se tratava nem nada. Que era no Lagrimar, que acho que é a parte ventiladora. Vamos lá. Aqui a gente tem a Lakshmi. Eu acho que assim se pronuncia, tá? Vou pronunciar do jeito que eu pronuncio, tá? Não vou pronunciar do jeito que é, porque eu não sei. Aqui a gente tem a Lakshmi. Ela vivia um relacionamento abusivo lá na Índia de 1900 e lá vai bolinha. Eu acho que... Olha, eu deveria ter visto. Que ano que era isso, né? Que ano que se passa essa história exatamente, né? Pra me falar pra vocês. Mas como uma boa... 1955, tá? Acabei de ver aqui. Se passa mais ou menos aí por essa época, né? Por essas décadas aí, de 1950 e 1960.
E aí, naquela época, né, a coisa das castas ali na Índia era muito forte, né? E lá, nós temos essa protagonista, né, a Lakshmi, que ela desistiu de um casamento, porque o casamento dela, ela vivia um relacionamento muito abusivo, e ela decide sair desse cenário, mesmo ela sendo super jovem, mesmo ela não tendo apoio de ninguém, entendeu? De nenhuma forma, nem de amigos, nem de parentes, nem de ninguém, nem de governo, nem de nada. Ela decide recomeçar a vida dela. E aí, nessa de recomeçar a vida dela, ela acaba se tornando uma pintora de rena ali em Jaipur, né? E lá, já não, pregador aqui não. E lá, ela se torna uma pintora muito requisitada, porque, né, nessa época, né, também, eu acredito que ainda tem muita importância, né, mas, assim, o que a autora retrata é que as pinturas, elas tinham uma profundidade, uma essência, uma coisa importante, entendeu, uma importância, e ela era quase como que, ela acaba se tornando, né, quase como que uma confidente, né, das suas clientes, e ela descobre vários segredos ali das coisas que acontecem ali naquele cenário, principalmente porque para ela se torna uma pintora da alta sociedade, entendeu? Então, né, ela começa a descobrir ali, né, esses cenários, né? Mas, em contrapartida, a gente tem a história da Lakshmi, né, que ela deixou, né, essa vida dela e tudo mais. E aí aparece, o que acontece? Uma irmã que ela não sabia que ela tinha essa irmã, e aí ela aparece falando, né, que ela é irmã dela e tudo mais, que ela quer ajuda e não sei o que, não sei o que. E ela começa a falar tudo que tá acontecendo na vida dela e tudo mais, tudo que aconteceu na vida da mãe dela, né, e tudo mais. E assim, a Lakshmi começa a ter que lidar com esse cenário, de ajudar, né, de cuidar ali da irmã, ao mesmo tempo que ela não pode revelar para as pessoas o histórico dela, né, a vida passada dela, porque obviamente uma mulher que faz isso naquela época era vista como uma coisa muito ruim, né? Era vista de uma forma muito negativa. E assim, gente, é basicamente isso. Mas, gente, eu amei demais essa leitura. Eu amei. É um livro que eu demorei pra ler, mas não porque o livro seja arrastado nem nada, sabe? Mas era por causa das minhas circunstâncias mesmo, né? Mas assim, é um livro muito envolvente. Os cheiros, as texturas, a Alka consegue descrever muito bem, sabe? E é essa Índia aqui que, quando eu penso em indiano, quando eu penso em Índia e tudo mais, é essa Índia aqui que eu penso. Que tem um cheiro muito marcante, que tem um gosto muito marcante, que tem as cores muito marcantes, entendeu? É dessa forma, não é aquela Índia suja, aquela coisa suja, aquela coisa bagunçada, confusão, não é nisso, sabe? E esse cenário, né, que eu falei pra vocês, que a Alka traz pra cá, entendeu? É nesse cenário, sabe? É nessa Índia, sabe? Então, assim, você fica envolvida com a alimentação também, entendeu? As coisas, essa parte, sabe? É muito legal, entendeu? Você sofre, sim, uma imersão à Índia, entendeu? Essa Índia. E eu gostei muito. Inclusive, eu estava lendo, né, mês passado, a continuação, porque esse livro é uma trilogia. Mas só isso aqui, pelo que eu tô lendo, né, no segundo, que eu, né, ainda tô em andamento a leitura, só isso aqui já é maravilhoso. Se você quiser, não, quero só ler isso aqui, não quero me apegar à trilogia, você não vai sentir falta, entendeu? Mas você vai amar essa história. Se você já tem interesse por culturas diferentes, se já gosta de livros de época, você vai ainda ter um ponto a mais. Esse livro tem um ponto a mais aqui pra você, tá bom? É isso, gente, super indico essa série já, esse livro. Eu fico super branco quando eu vim pra cá, né, menina? Tá, o próximo livro que eu quero falar pra vocês, e terceiro, é um livro que eu já falei um pouco, eu acho que eu já indiquei, né, nas minhas outras redes, até redes mais recentes, né, de Instagram. Mas eu quero falar, deixar registrado aqui, que é esse aqui, A Filha do Reverendo, do George Orwell. Eu voltei a ler, assim, não foi o primeiro livro, mas um dos meus primeiros livros, das minhas primeiras leituras desde que eu voltei a ler, depois assim, da fase adulta e tal, foi George Orwell. E aí, quando eu descobri que tinha esse livro aqui, eu fiquei muito curiosa e com muita vontade de ler ele. E, gente, eu demorei, eu custei ainda, eu acho que eu li ele em 2023,
ou foi 2024, não, acho que foi 2024 que eu li ele. Então, assim, eu demorei mais ou menos assim uns 2 ou 3 anos para conseguir de fato começar a ler ele, mesmo depois de já ter conhecido fazia um tempo, né? É um clássico, né, obviamente. Então, assim, peguei, li e, ó, só coisa boa, gente, só coisa maravilhosa. Quer dizer, assim, vamos lá, né, vamos por parte. Do que se trata esse livro? Aqui nós temos como é o nome dela, mano? Esqueci o nome da menina. Pera lá, vou descobrir. É a Dorothy. Aqui a gente tem a Dorothy. Ela é uma filha de um reverendo, né? Que esse reverendo, ele é assim, ele é uma pessoa que prega, mas não pratica o que prega, entendeu? Então ele é um pai meio abusivo, é um pai irresponsável, negligente, exigente, arrogante. Então, assim, só por aí você já sente o cenário que a Dorothy vive. E, pra completar, ela não tem mais a mãe. Sinceramente, eu não me lembro o que aconteceu com a mãe dela, mas eu acho que ela morreu. Eu acho não, ela morreu, né? Mas não lembro de que ela morreu. Enfim. Ela não tem mais a mãe, então ela só tem ali esse pai. E a Dorothy já tá numa fase ali dos seus 20 e poucos anos, sabe? Que era uma fase que, nessa época lá, de 1930, era uma época em que as mulheres já estavam casadas, ou pelo menos já deveriam estar casadas, entendeu? Então, assim, ela vive nesse cenário, entendeu? Então ela sofre uma pressão muito grande da sociedade quanto a isso. Em especial, tem um homem que eu não me lembro como que é o nome dele, mas eu acho que é o Winston. Será que é o Winston? Não lembro. Não lembro. Será que é esse aqui? Ai, não lembro o nome dele. Mas tem um personagem aqui que ele acaba sendo meio que um sedutor da Dorothy. Ele quer ficar com ela, mas ao mesmo tempo não quer, sabe? Assim, não dá pra entender, assim, né, nesse começo, assim, a história, qual é o que ele quer da vida dele, entendeu? Mas ele tem um papel importante, sabe? E nesse cenário, né, aqui da vida da Dorothy. Eu não sei, mas o que acontece uma coisa que faz com que ela perca a memória. E assim, acontece um rebuliço na vida dela. Antes de acontecer isso, a vida dela já tá muito bagunçada, já é desgastante demais por causa de todo aquele cenário que eu falei pra vocês. Mas aí, quando acontece isso, tudo fica ainda pior, né? E assim, é basicamente isso que se trata, tá? Por que eu gostei e eu quero indicar esse livro pra vocês? Gente, esse livro, eu vi assim a Dorothy, eu me conectei muito assim por ela ser uma pessoa de muita fé, por ela ser muito forte, sabe? Ela querer continuar fazendo algo, sabe? Assim, ela tem uma sede de vencer, vamos dizer assim. Então ela é muito guerreira, sabe? Ela é muito forte mesmo. E é uma força que é assim, é sensacional. E ver a fé dela também, né? Mesmo ela vendo as hipocrisias, sabe? Mesmo ela vendo as coisas erradas, ela continuar tendo aquele amor, aquele desejo, aquela vontade, sabe? Aquela sede de espiritualidade. Me conectou muito, eu gostei muito, achei muito interessante, isso me pegou bastante. O fato de ela também se esforçar em ser uma pessoa organizada, totalmente o oposto do pai dela, me deixou assim muito interessada, sabe? Eu gostei muito, entendeu? Isso me fez gostar muito desse livro. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, fazer uma ressalva, né? Tem uma parte desse livro que eu acho que fica, sei lá, umas 6 folhas, umas 6 páginas, não lembro bem exatamente, mas eu sei que fica mais de uma página, entendeu? Eu tenho certeza disso, que fica mais de uma página. Mas é por aí mesmo, assim, umas 6 páginas, que tu não entende nada que tá acontecendo, tu fica assim, extremamente perdida. Mas eu acho, isso me fez, e talvez se você chegar nessa parte, talvez isso te bloqueie pra querer deixar, né, abandonar o livro, porque foi o que eu senti. Mas não abandona. Só continua, mano. Só continua quando tu vê que o negócio tá estranho, que tu não tá entendendo nada, tu continua que uma hora vai chegar a explicação, entendeu? Uma hora tu vai entender, porque eu realmente, eu passei por isso e eu fiquei com um pouco de vontade de abandonar, apesar de eu estar gostando super, mas o fato de eu não estar entendendo nada me bloqueou um pouco. Mas aí eu continuei, e isso faz super sentido, tá? Porque é o que o autor quer causar na gente, né? Deixa eu beber um café aqui. Eu acredito que seja essa a intenção do autor mesmo, fazer a gente se sentir perdido como personagem, entendeu? Então você acaba se
emergindo mais ainda, né, na história, sabe? E aí o que é interessante aqui também, é que eu tava vendo, é que esse livro, ele é um pouco assim, né, meio que uma biografia ali de uma fase que o George Orwell viveu, né? De ser um morador de rua, de viver aquela vida ali de morador de rua, entendeu? Então, ele passou aquela experiência que ele teve para essa personagem, entendeu? Então, assim, é muito, né, é interessante também, assim, saber esse detalhe. E é isso, gente. Essas as leituras que eu quero indicar pra vocês, que eu, assim, ó, amei, que eu queria muito fazer um vídeo falando sobre, porque elas foram muito importantes pra mim. Eu gostei demais de todas essas leituras. Eu sei que talvez não sejam leituras hypadas e que por isso as pessoas não falam tanto, né? São livros mais clássicos, livros mais, assim, mais nichados, vamos dizer assim. Mas eu acho que é importante a gente variar, né? Inclusive é uma coisa que vocês vão sempre estar vendo aqui nesse canal. São leituras muito aleatórias, aquelas leituras... Sabe aqueles livros que você pensa assim, quando você pensa assim, vou num sebo? É mais ou menos disso que se trata aqui as minhas leituras. Não são todas, obviamente, né? Mas assim, a grande maioria é nessa pegada, entendeu? Livros clássicos, livros de sebo. É isso. Então é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de leitura, se essa é a vibe de vocês, fiquem por aqui que vai ter mais indicações, tá bom? Vai sair mais vlogs aleatórios pra vocês também. É isso.